semana passada, atrasada, na verdade, você estava aqui, não estava na aula? Eu Teve um. cheguei, Estava assim. eu acho, pelo que eu me lembro, eu construí um textinho com vocês, e eu lembro que alguém até cobrou no grupo ontem ou hoje a estrutura da redação que eu tinha feito, só que eu apaguei, que eu não salvei. Aí hoje eu vou fazer aqui com você um textinho agora, vou digitando, você vai acompanhando, e depois eu deixo a estrutura salva e posto no grupo agora, assim que ela acabar, para vocês todos, beleza? E eu queria, Carita, usar você na aula de hoje, já que estamos só nós dois aqui. Qualquer dúvida que você tiver, você vai fazendo para a gente construir a aula aqui juntos, beleza? Ah, tá certo, tá ótimo. Deixa eu já até abrir aqui, deixa eu compartilhar a tela com você. Cara, então olha só. Eu vou construir, a ideia é construir uma redação aqui que sirva tanto para a Inescam, tanto para o UVV, tanto para a Multivix, quanto para qualquer outro vestibular de medicina que você for fazer, você e os colegas aí do PROS. Essas provas elas têm algumas diferenças, algumas peculiaridades. Por exemplo, a UVV normalmente apresenta dois temas, você escolhe um deles. A prova da MSCAM dá a possibilidade de você criar uma proposta de intervenção, ou seja, de você resolver o problema, ou uma forma de resolver o problema, ou não. Fica a seu critério. Eu vou construir aqui uma redação agora com você, de um modelo que eu considero como bastante genérico, serve para qualquer uma dessas provas, e é um porto seguro, assim. Porto seguro no sentido não de ter a melhor forma, a melhor estrutura. Não, longe disso. Mas é uma forma que você pode se basear nela até para dar uma mudada, para dar uma brincada, fazer alguma coisa que tiver. Vamos lá, então. Todo texto, toda redação que seja dissertativa, argumentativa, precisa ter a estrutura básica e lógica de introdução, desenvolvimento e conclusão. O que vai mudar é que a conclusão pode ser composta por uma proposta, em alguns casos, e não em outros. Eu vou construir aqui sobre um tema que eu estava lendo hoje, que é sobre os impactos. Você está conseguindo ver a tela? Tá, né? Os impactos da pandemia na saúde mental dos brasileiros. Normalmente, essas provas, essas provas para vestibular de medicina, elas abordam temas não necessariamente da área da saúde, mas são temas relacionáveis, temas próximos à área da saúde. Então, eu peguei esse tema aqui, esse assunto, só para a gente tomar como um ponto de partida aí. Vamos lá, então, na introdução. Eu vou colocar aqui algumas citações, alguns dados que eu pesquisei hoje, mas poderiam lindamente ser dados, usar uma palavra feia, dados inventados. Mas aí é como eu já mencionei com vocês, eu acho que lá na nossa primeira aula, os dados que vocês usam, as coisas que vocês mencionam nos textos de vocês, não precisam ser reais, mas precisam ser verossímeis, ou seja, precisam parecer verdade. Dá um exemplo. Hoje, um dos meus alunos na escola que eu trabalho fez uma prova de redação, e na prova de redação ele escreveu que, de acordo com o IBGE, 37% da população do Afeganistão é participante de religiões cujas crenças são violentas, ou têm teor violento, alguma coisa assim. Aí o meu comentário foi, o IBGE fez uma pesquisa no Afeganistão, por quê? Se o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aí na hora ele, nossa, eu sou muito burro. Eu falei, não, você só usou, você criou um dado, você inventou uma fake news, e nessa fake news você usou uma fonte não legítima, porque o IBGE jamais faria uma pesquisa no e para o Afeganistão ou para qualquer outro país, sem que isso tivesse um vínculo com algo aqui do Brasil. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Então, vamos lá. Vou começar com uma frase, uma citação que eu já até apresentei para vocês,
na aula passada, se não me engano, que é uma definição da OMS de saúde. Olha, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Caio, eu posso colocar OMS? Pode. Só que a ideia da sigla é ser usada quando você for usar mais uma vez aquela expressão. Eu não pretendo usar no meu texto Organização Mundial da Saúde de novo, então eu não preciso da sigla. Beleza? O que eu não posso jamais é fazer isso aqui. OMS e não dizer o que OMS significa. Entende? Então, Organização Mundial da Saúde. Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. Então, eu começo a minha redação com uma definição de um órgão da área da saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Então, isso aqui, Carita, é o que eu vou chamar de tópico frasal. É a parte da minha redação em que eu contextualizo, abro o meu parágrafo. No entanto, a realidade brasileira tem sido marcada por altos índices de indivíduos com a saúde mental debilitada em razão dos danos causados pela pandemia do Covid-19. Carita, só para você ter uma ideia, essa redação que eu estou digitando aqui agora na sua frente, eu escrevi nesses 10 minutinhos que eu pedi aqui para você esperar, eu estava escrevendo aqui para poder ver quantas linhas para ver quantas linhas eu precisaria para poder escrever essa redação que vai estar editada. Eu usei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. A redação da MSCAN, se eu não me engano, são de 15 a 20 linhas. Eu gastei 19 para fazer essa redação. Da UVV, se eu não me engano, são de 20 a 30, algo assim. Mas a gente vai estar lá no edital bonitinho. Olha só. Então, primeiro eu apresentei um tópico frasal. Depois eu apresento o que eu chamo de problema. Apresentação do problema, tema da redação, que é a saúde mental. Até aí, tá tudo bem? A gente vai agora escrever mais um período na introdução. Olha, sendo assim, torna-se urgente a discussão dos aspectos mencionados, dos aspectos inerentes, ou seja, relacionados à temática, em prol de medidas cabíveis. Então, aqui eu estou apresentando a minha tese. É o que eu vou defender. Eu vou defender que eu vou discutir isso no meu texto para eu apresentar medidas. Então, o spoiler é que o meu texto ele vai ter uma proposta lá no final.
Vou só marcar aqui de cores diferentes para ficar. Tá certo. Caso eu faça um texto que não tem proposta de intervenção, eu só Você poderia retiraria colocar. essa última parte? Não, a gente colocaria assim, sendo assim, torna urgente a discussão dos aspectos inerentes à temática, visando o melhor entendimento do cenário brasileiro. Só para entender, então, porque seria só para entender, compreender o cenário no qual Entendi, estamos inseridos. Entendeu? entendi. Uhum, entendi. Vamos lá, então. Hum, ó. Nesse viés, sempre um conectivo, cabe apontar que, aí é um dado que eu pesquisei aqui de uma pesquisa feita, metade dos jovens participantes de uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelou revelou ter sentido impactos durante a pandemia. Bom, então eu estou fazendo o quê? Olha, eu estou lembrando isso aqui, olha, danos causados pela pandemia. Nesse viés, cabe apontar que metade dos jovens participantes de uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelou ter sentido impactos durante a pandemia. A situação de isolamento barra distanciamento social fez com que a sensação de solidão fosse fator propulsor de fragilidades mentais da população brasileira. Além disso, pode-se mencionar o próprio cenário nacional de mortes e perdas como intensificador ou como intensificadores do óbice, do problema, do imbróglio. Então, faz. Então, vamos lá entender esse parágrafo aí. Falta um pedacinho ainda. Assim, urge que alguma ação seja desenvolvida visando a qualidade de vida da população brasileira. Bom, vamos lá entender e dividir esse parágrafo. Olha só, quando você for olhar essa estrutura aqui, e você quiser olhar partezinha por partezinha, é só clicar em cima do comentário que ele destaca a parte a qual ele se refere. Beleza? Porque fica tudo vermelhinho, mas quando você clica, ele vai destacando. Aí você entende. Tá bom? Ah, tá bom. Nesse Esse, viés. esse Ah, arquivo você vai compartilhar, né, vou, assim depois? que acabar, eu Ah, compartilho. Tá bom? tá ótimo. Tá ótimo. Nesse viés, cabe apontar que metade dos jovens participantes de uma pesquisa desenvolvida pelo IBGE revelou ter sentido impactos durante a pandemia. Então, o que eu estou apresentando aqui? Eu estou apresentando. Primeira coisa que eu estou fazendo é retomando a ideia
da introdução, junto com um repertório, um dado. Por quê? Como eu estou usando uma estrutura de um único parágrafo de desenvolvimento para caber ali na quantidade de linhas necessárias, eu preciso otimizar. Então, dentro desse parágrafo, eu estou lembrando o que eu disse lá na introdução, que uma grande parte da população foi afetada por um determinado mal, e ao mesmo tempo eu estou já apresentando o meu dado. Depois eu estou complementando, olha, a situação de isolamento, distanciamento social fez com que a sensação de solidão fosse fator propulsor de fragilidades mentais da população brasileira. Então, o que eu estou apresentando aqui? Eu estou apresentando as causas do problema. Estou explicando a origem, explicação da origem do óbice, problema, do imbróglio, qualquer coisa. Além disso, pode-se mencionar o próprio cenário nacional. Então, aqui eu estou apresentando a mesma coisa, uma outra causa do problema. Assim, urge que alguma ação seja desenvolvida visando a qualidade de vida da população brasileira. Então, aqui é uma retomada à minha tese, lá na introdução. Beber água. E aí, a gente vai para o último parágrafo. Então, vamos lá fazer o parágrafo com a estrutura de proposta. Com isso, conectivo, cabe ao governo federal, órgão responsável pela organização e distribuição de cuidados aos cidadãos, a criação de políticas públicas voltadas à acessibilidade a serviços de atendimento psicológico por meio de parcerias público-privadas visando universalizar esse serviço, esse benefício. E serviço a gente já usou. A partir da aplicação de medidas como essa, né? Eu apresentei só uma, acredita-se que o preceito, né, a ideia, a definição de saúde definida ou apresentada acima será plenamente efetivada no cenário nacional. Então, vamos terminar esse parágrafo aqui de trás para frente. A última coisa que eu faço, se você reparar bem, a última frase do meu texto está relacionada com a abertura do texto. Meu tópico frasal.
Eu não comecei o texto falando da definição de saúde, de acordo com a OMS, então eu termino meu texto lembrando de por que eu apresentei aquela definição lá em cima. Olha, existe essa definição de saúde, mas eu tenho esse problema aqui. Esse problema ele pode ser resolvido assim. Se esse problema for resolvido por meio dessa medida, a minha definição de saúde será alcançada. Entende? Então, o texto ele precisa ser um ciclo. É isso que é coerência textual. O meu texto ele precisa partir de um ponto, mas eu preciso chegar a algum lugar. Eu tenho uma definição de saúde a qual eu preciso alcançar. Eu não alcanço porque existe um problema. Esse problema ele pode ser resolvido assim. Se ele for resolvido, que é o que eu estou dizendo aí, ó, a partir da aplicação de medidas como essa, acredita-se que o preceito de saúde apresentado, que é o preceito apresentado acima, será plenamente efetivado no cenário nacional. Ficou claro, cara, dessa estrutura aqui, essa possibilidade? Com isso, aí vamos lá, nós temos aqui a minha proposta. Proposta de intervenção. Vamos supor que eu queira construir um parágrafo, construir um texto sem proposta de intervenção. Aí ficaria assim, olha. Deixa eu só botar aqui para ficar bem claro para vocês entenderem depois. Observação. Caso escolha elaborar um texto sem proposta de intervenção, o que é possível no caso da EMESCAN, eu não sei se no caso da UVB, o seu texto pode seguir a seguinte estrutura. Então, vamos lá. Pegar isso aqui. Deixa eu só eu atender aqui que tem alguém tocando aqui no interfone. Só um minutinho. Tudo bem. Cheguei. Então vamos lá. A gente vai pegar esse primeiro parágrafo aqui e ele vai se transformar nisso aqui. Deixa eu só eu excluir o último parágrafo. Assim, torna-se urgente a discussão dos aspectos inerentes à temática em prol da compreensão do tema em xeque. Ou do tema em discussão, do tema proposto, do tema em evidência, qualquer coisa do tipo. Beleza? Não para resolver o problema, já que a gente não vai apresentar proposta de intervenção. Então, deixa eu só colocar aqui, mas vai continuar sendo uma tese. E aí, o nosso segundo parágrafo vai ter a seguinte alteração. Eu vou pegar essa última frase aqui e vou simplesmente deletar. Não preciso dela. Além disso, pode-se mencionar o próprio cenário nacional de mortes e perdas como intensificador do óbice. E aí eu parto para o último parágrafo. Você gostaria de tentar, Carita, construir um último parágrafo sem ser de proposta? Então, essa, na verdade, seria a minha maior dúvida. Como que eu vou retomar, né, o que eu introduzi lá em cima e colocar no final sem intervenção? Eu não, Você não na faz ideia? verdade, Você não quer arriscar? deixa eu pensar aqui. Vamos lá. Pode arriscar, não tem problema não.
é difícil, porque da minha vida toda, é assim, eu fiz vestibular em 2011, a primeira vez. Foi o Enem. Aí eu passei na Universidade Federal, me formei, e agora eu vou fazer vestibular de novo, né? E só Você que é na minha formado cabeça, eu sou formada em biotecnologia. em tudo. E na minha cabeça é muito difícil fazer redação sem proposta de intervenção. Eu nunca tentei. Eu acho que é por isso que na maioria das É, vezes, eu me enrolo. é porque, assim, Porque essa estrutura de ação, agente, móvel, efeito, detalhamento, é uma coisa que está muito bonitinha na nossa cabeça, né? Mas aí é que isso. tá, cara. Então, olha só. Há todas as bancas, o PV, o Uhum. PP, Multivix, MSCAM, dão a possibilidade de você criar a proposta. A MSCAM, no caso, dá a possibilidade de você não criar. Então, se você sente facilidade com a proposta, eu indicaria que você fizesse, porque vai ser só uma coisa a mais no seu texto. Mas vamos lá tentar, vamos construir aqui um parágrafo Eu sem. até prefiro, eu até prefiro me acostumar a não fazer uma proposta, porque às vezes é até mais fácil, Vamos devido ao lá então. tempo, se eu tiver pouco tempo. Olha só, vamos lá então. A partir da discussão dos pontos mencionados acima, portanto, aí a gente precisa de um conectivo, entende-se que existe uma forte relação entre o cenário de pandemia e, deixa eu ver como que a gente vai retomar a fragilidade da saúde mental dos brasileiros. Então, o que que eu fiz aqui? Eu estou afirmando, eu estou concluindo, deixa eu só ver de onde que eu vou marcar aqui. Afirmação da existência da relação proposta pelo tema. Então, o tema, ele quis ver se você consegue mostrar a relação entre a pandemia e a fragilidade, né, da saúde mental dos brasileiros. Você apresentou um problema, apresentou as causas desse problema e você está entendendo, sim, existe uma relação forte. Sendo assim, é importante que deixa eu ver como que a gente fecha isso sem apresentar a proposta, porque tudo que vem à minha cabeça é a necessidade de alguma coisa. Sendo assim, é importante que estudos sejam feitos e que se debata acerca do assunto, tendo em vista os riscos causados por esse cenário. A partir da discussão dos pontos mencionados acima, portanto, entende-se que existe uma forte relação entre o cenário de pandemia e a fragilidade da saúde mental dos brasileiros. Sendo assim, é importante que estudos sejam feitos e que se debata acerca do assunto, tendo em vista os riscos causados por esse cenário. É urgente que a definição de saúde proposta pela Agência
mundial, aí eu estou me referindo ao OMS, que eu apresentei lá em cima, seja buscada constantemente. Ponto. Então, veja, eu estou dando meio que um spoilerzinho aí do que talvez eu faria para resolver o problema, mas assim, não é uma proposta exatamente, é só uma ideia. E no final, mais uma vez, eu retomo a minha frase, o meu tópico frasal lá do início do texto. Não sei se ficou claro para você aí como eu distribuí as partes do último parágrafo. Você consegue enxergar? Consigo sim, ficou claro. Então, olha só, vamos lá revisar o texto todo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o estado completo saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. No entanto, a realidade brasileira tem sido marcada por altos índices de indivíduos com saúde mental debilitada em razão de danos causados pela pandemia do Covid-19. Sendo assim, torna-se urgente a discussão dos aspectos inerentes à temática em prol da compreensão do tema em xeque, ou em destaque, qualquer coisa. Nesse viés, cabe apontar que metade dos jovens participantes de uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelou ter sentido impactos durante a pandemia. A situação de isolamento e distanciamento social fez com que a sensação de solidão fosse fator propulsor de fragilidades mentais da população brasileira. Além disso, pode-se mencionar o próprio cenário nacional de mortes e perdas como intensificador do óbito. A partir da discussão dos pontos mencionados acima, portanto, entende-se que existe uma forte relação entre o cenário de pandemia e a fragilidade da saúde mental dos brasileiros. Sendo assim, é importante que estudos sejam feitos e que se debata acerca do assunto, tendo em vista os riscos causados por esse cenário. É urgente que a definição de saúde proposta pela Agência Mundial de Saúde seja uma busca, vou colocar assim, ó, seja uma busca constante. Ponto. Temos aí uma estrutura que serve para as duas situações, com e sem proposta. Beleza? Tá ótimo. Ajuda? Olha só, essa estrutura aí, como eu falei, ela vai servir tanto para EBSCAM, para UVV, para outras provas. Você vai fazer de qual? Da EBSCAM ou da UVV? Ou da Multimix? Eu vou fazer mescam. Então, vai te servir e eu espero que você tenha alguma dúvida, alguma questão específica. A minha maior dúvida era sobre como fazer uma conclusão sem proposta de Tem intervenção, né? proposta, né? Então, olha só, essa ideia de fazer isso aqui, olha, você afirma que existe aquele problema, você reafirma, olha, com base no que eu discuti, eu tenho mesmo um problema, ou existe a relação, ou não existe a relação, ou é muito, ou é uma coisa importante, ou uma coisa que não é importante, enfim, você vai reafirmar o problema, e depois você pode usar isso aqui. Sendo assim, é importante que estudos sejam feitos e que se debata acerca do assunto, tendo em vista, aí você faz uma relação aí, os riscos causados por esse cenário. É urgente que a definição de saúde proposta pela Agência Mundial seja uma busca constante. A última frase Entendi. do seu texto é interessante que ela sempre busque a primeira frase do seu texto. Se você começa o seu texto usando, por exemplo, Constituição Federal, a Constituição Federal garante a todos o direito à saúde, blá, 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 blá. Você vai discutir o seu texto e você vai falar, a partir da aplicação de medidas como essa, ou, no caso dessa segunda estrutura aí, a partir dessa discussão, é necessário que os direitos constitucionais ou os direitos apresentados pela Carta Magna sejam efetivados à população. Bom, sempre retomar a última frase do texto. Tem outro início de texto possível. Outros inícios de texto possíveis. Aí nós temos a primeira opção. Gregório de Matos. Você já viu essa do Gregório de Matos? Não. Autor barroco. Deixa eu tirar do negrito aqui.
era conhecido por tecer duras críticas à realidade na qual estava inserido. Caso estivesse vivo nos dias atuais, certamente elencaria. Aí você coloca o problema em suas produções. O fator 1, o fator 1 em conjunto com o fator 2 agem como motivadores desse imbróglio. Assim, torna-se evidente a necessidade de medidas operantes. Ponto. Aí a finalização, a última frase do texto com essa introdução seria: a partir da aplicação de medidas como essa, ou essa, sei lá, acredita-se que o autor barroco teria uma razão a menos para elencar o Brasil em suas obras. Conseguiu pegar aí? Então, eu tenho, começando o texto com Gregório de Matos, e eu termino o texto com Gregório de Matos. Entendi. E tem mais uma estrutura aqui que eu vou colocar para a gente finalizar. Seria assim: a Constituição Federal de 1988 garante a todos o direito à saúde, segurança, lazer e eixo temático. Se o tema for saúde, você bota saúde aí. Se o tema for educação, você bota educação aqui. Deixa sempre ele em destaque. No entanto, a realidade brasileira é marcada por... Aí se apresenta o problema que tem a ver com o eixo temático, vírgula, causado pelo fator 1 e pelo fator 2. Aí vai e termina o texto igual aqui mesmo. Você, Ctrl V. Num texto que começa assim, a última frase seria: a partir da aplicação de medidas como essa, acredita-se que os direitos garantidos pela Carta Magna seriam uma realidade no ou em terras, usar um termo bonitinho aqui, tupiniquins.
Bom, Carita, ajudei de alguma forma? Ficou com dúvida? Não, talvez surja alguma dúvida na hora que eu for escrever, mas ficou bem claro para mim. Você é carioca? É meio confuso. Eu nasci no estado do Rio, eu nasci em Angra, só que eu morei minha vida toda quase em Belém, lá no Pará. Meu pai foi trabalhar lá, só que agora eu moro em Vitória. Vitória não, Gente, Vila Velha, né? mas você ficou no Rio até quantos Não, anos? eu fui pequenininha, com 3 anos. Então foi a Mas, vida toda. mas deixa eu te fazer uma Uhum. pergunta. O seu pai, a sua família ficou muito tempo no Rio, assim, eles, porque você Não, fala eles são muito do carioca, Rio. Eles são do Rio, né? Meu entendi. É pai porque é, seu minha mãe sotaque é também. muito carioca. Você tem vocês, nós, É, talvez. Interessante. É porque eu sou sociolinguista. Eu pesquiso aham. isso, sotaques. Então, assim, eu escuto o sotaque, eu paro, presto atenção. É, e além Mas, disso, como eu morei em Belém, né? Lá no Pará, o pessoal fala assim também. Então eu cresci falando assim. é que Além de ter. Belém também É, puxou S? falo. Ah, que coisa. Então, não tinha nem como perder. É, E o que que você acha do sotaque capixaba? Pode ser sincera. eu posso ser sincera, eu não, eu acho que ele não tem muita identidade, não. Eu não sei assim identificar muito bem. Hoje eu já sei um pouquinho melhor, porque o meu marido ele é capixaba. Tem a família toda dele, mas não é uma coisa assim, eu ouvi aquela pessoa falando, é capixaba, com certeza. É Eu uma coisa fico, interessante, assim, toda vez que eu vou a São Paulo ou eu Rio, fico na dúvida. sempre tem alguém que fala assim: você não é daqui, porque eu sou de Vitória. Aí eu falo: eu não sou daqui, mas de onde eu sou? Com a esperança de Não que a pessoa sabe. fale: você é de tal lugar. Não É, sei, ninguém sabe. não dá pra. É. É porque, assim, uma das marcas do capixaba é justamente não ter marcas. E o É, capixaba, ele inconscientemente, sem ter noção de que está fazendo isso, o capixaba ele tenta ao máximo se afastar linguisticamente dos vizinhos, do carioca, do paulista e do baiano. Então a gente tenta falar de uhum. forma muito diferente dos nossos vizinhos. E aí acaba que a gente Mas não ao tem mesmo nenhuma tempo a gente não. marca, É, é. Só as entendeu? expressões, né? Que fala por cá e fala umas coisas assim, aí você já entende que é capixaba. Mas pelo Focar, sotaque, esburrar. Você já ouviu esburrar aí? Com certeza. Ou não? é, já, Então, já eu vim sim. aqui para Minas, aí teve um dia que eu falei, nossa, esburrou minha garrafinha. Aí todo mundo, o quê? Aí eu falei, gente, vocês não conhecem esburrar? Mas, Carita, obrigado, espero ter te ajudado. Se surgir alguma dúvida, pode mandar mensagem lá no grupo. Tá, Eu demoro um pouquinho para responder, porque eu estou numa correria meio louca, mas eu respondo, tá bom? tá sem problema. Tá bom, então. Obrigado e bom Obrigada, final de Caio. semana. Tchau, Boa tchau. noite, obrigada. Boa noite.